Olá, começa aqui o Religare Conhecimento e Religião. A interferência e participação religiosa nas bases políticas do Brasil. Por que a participação de movimentos religiosos tem se tornado frequente na estrutura política do país? O nosso convidado de hoje é Daniel Rocha, membro da diretoria da ABHR, Associação Brasileira de História das Religiões, mestre em Ciência da Religião e doutorando em História na UFMG. Ele vem falar sobre esse assunto. Muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo, Daniel. Acompanhe as notícias do Religare pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br/religare. Na página você acessa os vídeos das entrevistas e fica sabendo sobre o que acontece no programa. Nós estamos também nas redes sociais. Procure por Religare, Conhecimento e Religião e deixe os seus comentários para a nossa equipe. Daniel, qual que é o perfil do voto religioso? Flávio, primeiramente obrigado pelo convite, estar aqui mais uma vez no Religare. O perfil do voto religioso, a gente tem várias... Se falar, religião e política é uma coisa que acontece sempre do mesmo jeito, essas relações, isso é falar bobagem, né? Até o caso brasileiro, a gente pode pensar das igrejas que fazem uma espécie de voto de cabresto, né? Do pastor de tal igreja, ele condiciona os seus membros, temos que eleger um representante da nossa igreja, até perfis mais progressistas, na Igreja Católica, da SEBS, ou assim, de conscientização política, né, dessa transliteração dos valores religiosos numa forma de participação política. Então, é algo mais vasto, né? Não existe um perfil, existem perfis. Existem perfis. Mas, aí, pegando-se mais o que tem feito barulho, né, nas últimas décadas, que é o perfil mais conservador, né, assim, que tem feito barulho no Congresso, até de mobilizações na sociedade civil e na mídia, principalmente, né, o grande poder de mídia que essas figuras que têm conseguido amealhar o voto religioso têm uma grande força de mídia. É um perfil conservador. E outro parênteses também, né, não é um conservador assim, olha, só eles são conservadores. Eles captam o espírito do eleitorado brasileiro no geral, que às vezes a gente pensa, olha, tem pessoas que, nas discussões, né, da eleição do ano passado, assim, pessoas que apoiam políticas sociais, uma maior intromissão do Estado, né, nessa distribuição de renda e coisa e tal, que você pensa, então são pessoas com perfil mais à esquerda. Mas essas mesmas pessoas, às vezes, têm valores. Por exemplo, se a pena de morte fosse colocada como uma discussão, um plebiscito, várias pessoas que teriam uma posição em relação a políticas sociais, digamos, mais à esquerda, têm valores morais que o condicionário não. Acho que a pena de morte é algo que deve ser praticado, ou restrições ao aborto, restrições à ampliação dos direitos dos homossexuais. Então, o próprio eleitorado brasileiro, no geral, eu acho que tem um perfil mais conservador. Só que talvez a bandeira, né, dos candidatos ligados à igreja, eles colocam isso como o mote de campanha, né, os valores da família, coisa e tal. Quando a gente avalia o resultado do último pleito eleitoral, né, o Congresso que acabou de ser da nova legislatura, né, que foi inaugurada, como é que você identifica esse momento, esse perfil atual? Bom, Flávio, não houve alguns esperavam um grande crescimento da bancada, da chamada bancada evangélica, que é talvez a mais organizada, embora você tenha outros nichos religiosos que tenha sua organização também, principalmente mandatários católicos ligados à renovação carismática. Eles têm até um modus operandi, né, tanto eleitoral quanto de ação no Congresso, muito semelhante aos evangélicos. E você tem algumas bancadas que defendem interesses das igrejas afro, né, os direitos das religiões afro. Então, não houve assim... Aquele crescimento não esperado não se concretizou? É um Congresso muito conservador, eu não vejo um crescimento muito amplo. E pensando no caso dos evangélicos, como um pouco são mais barulhentos, né, nesse sentido, assim, tem mais destaque, eles são até subrepresentados. São aproximadamente 70, 80 deputados que a gente poderia colocar como da bancada evangélica, para um percentual do censo de quase 25% de evangélicos. Então, são 513 deputados.
Então, um quarto desse aí, para ser deputados que representariam a quantidade de evangélicos na população, então eles são subrepresentados. Só que tem um perfil de organização mais bem articulado, sim, e se organiza em termos de bandeiras, sabe? E isso é mais fácil de você criar uma mobilização. Ó, tema tal, valores da família. Isso você consegue, tem deputados de partidos mais à esquerda e mais à direita, que tem essa vinculação religiosa, que eles ficam tendo uma grande saia justa em não abraçar tais bandeiras, né? Por exemplo, o que tem uma base de eleitorado religioso. Mas isso, eu até penso um pouquinho na pesquisa que eu faço atualmente no doutorado, que é trabalhar essa relação religião-política nos Estados Unidos na década de 70, que ali começou um modelo que eu acho que foi exportado para cá. E como que é esse modelo, Daniel? Olha, você pega... Na década de 70, você passou a década de 60 nos Estados Unidos, onde os grupos mais conservadores viram como o fundo do poço moral americano, né, e os reflexos disso, da cultura, né, do hippie, o fracasso no Vietnã. Então, houve ali uma espécie, olha, o castigo de Deus, né, aos Estados Unidos por terem se virado aos valores, né, da nação cristã e coisa e tal. A partir de meados da década de 70, alguns fatos encadearam uma mobilização de grupos religiosos, o fim do período de oração nas escolas públicas. Em 1973 teve o caso Roe versus Wade, onde a Suprema Corte, pela primeira vez, deu direito, né, ao aborto em um caso. E você teve uma mobilização, principalmente de figuras religiosas, com poder midiático muito forte. Aí falo Jerry Falwell ou Pat Robertson, eram pastores que tinham um grande poder de mídia, e a partir desse meados da década de 70, juntaram ao discurso evangelístico uma pauta de ações que, olha, precisamos nos envolver novamente, não adianta assim, esperar Jesus voltar, né, temos que pegar a bandeira e disputar agora na arena da política. O papel do cristão também está nessa mobilização. E aí, qual foi o resultado dessa mobilização? Na virada da década de 80, o presidente Ronald Reagan, ele foi eleito com uma boa base por abraçar, embora Reagan não tenha sido um grande religioso anterior, mas ele abraçou várias dessas causas, né, o que eles chamam de family values, né, os valores da família, que é o que está na pauta hoje. Por isso que eu faço esse paralelo, né, que é direito ao aborto, ampliação de direitos homossexuais, restrição à pornografia, esse tipo de pauta. O Reagan e os republicanos abraçaram isso na época e teve um grande apoio. E você pega a segunda eleição do George W. Bush, né, mais para frente, você vê um grande perfil religioso, né, no voto ao Bush. Então, essa noção da América cristã, né, as bases da nação estão ligadas a um comprometimento moral com os valores do cristianismo, é um discurso claro nos Estados Unidos, assim, tem épocas, ciclos, né, onde esse discurso reaparece. E é o discurso que eu vejo encarnado pelos políticos religiosos, né, aqui no caso brasileiro. Sim. Aqui no Brasil. Como é que você viu traços, né, dessa pauta, dessa mobilização, por exemplo, na campanha de 2014? Bom, Flávio, inclusive tivemos uma candidata evangélica. Sim, tivemos um candidato evangélico. Candidato que se apresentou católico, citava até versículos bíblicos nos últimos dias da campanha. A questão religiosa perpassa o discurso dos candidatos, não? Sim, você teve até qual é a candidata, né? A candidata Marina Silva, né, do PSB, que ela é da Assembleia de Deus, tem um vínculo religioso. Só que eu não vejo a Marina assim como aquela candidata da igreja, né? Você tem o que carrega essa pauta que você está colocando? Sim, eu acho que ela não seria... Vamos colocar Marina Silva, pastor Everaldo, que foi candidato pelo Partido Social Cristão. O pastor Everaldo, ele tem mais esse discurso dos jargões, né, da família, um perfil mais à direita também no espectro político. Ele talvez seria um pouco mais a cara desse tipo de discurso. A Marina Silva, ela tem uma posição que até alguns criticaram, né? Os evangélicos criticam, não, ela não marca posição, e do outro lado fala, não, ela está marcando posição com valores conservadores. Então, foi até uma crítica, né, que foi muito feita à Marina, né, assim, de não se posicionar, né, de maneira firme do que ela acredita, o que ela propõe. Aliás, muito pelo contrário, o que se criticava é uma instabilidade. Exatamente. A principal crítica, principalmente, é divulgada, né, via
Foi mídias explorado sociais, isso, né? né? Foi explorado. Os marqueteiros estão aí para explorar, né? Onde acha que tem um ponto fraco, aí você vai com tudo ali. Então, o problema da Marina foi um pouco esse. Mas, assim, ela tinha uma simpatia dos evangélicos e tal. Você tem uma identificação do voto religioso, né? Com uma irmã, uma pessoa que, a partir do momento que é evangélica, ele tem compromisso com Cristo, tem compromisso com os valores da família. Então, você tem essa identificação que o eleitor que tem um voto vinculado à questão religiosa, às vezes tem essa proximidade, né, em se identificar. Mas, no geral, o que é utilizado, como as duas candidaturas falharam, você tem essa polarização que vem das últimas eleições se mantém, utiliza-se muito como arma, né? Assim, olha, candidata tal, ela não se afirmou assim, contra o aborto, ou o candidato X, não, ele tem compromisso assim, com a agenda LGBT, né? É esse tipo de contra-propaganda, né, que é feita. Você acha que o eleitorado brasileiro receia um presidente, uma presidenta, um político com claro compromisso religioso? Só assim, para iniciar a questão, depois a gente volta a isso no segundo bloco, nós estamos encerrando essa primeira parte do programa. Assim, o problema assim, desses candidatos com um vínculo a uma determinada igreja ou a até uma determinada tradição religiosa, né, assim, vamos pôr, uma moral cristã, ela deveria pautar a conduta do cristão? Sim, que ele tem a fé, né, que ele deve pautar a sua vida assim, mas essa moral, ela deve pautar a vida de todos os cidadãos? Então, o espaço público, o espaço de governo, ele deve pensar, né, na multiplicidade, na defesa até, nós temos uma maioria de cristãos, mas não, o governo deve pautar pela defesa das minorias, da pluralidade de visões de mundo. Sim. E defesa dos cidadãos no geral, né? Fica aí a questão da laicidade para a gente começar o segundo bloco. Joia. Eu estou conversando hoje aqui com Daniel Rocha sobre o debate entre religião e política. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.